Oi gente, tudo bem com vocês? Se eu te perguntasse agora, em qual lugar da pirâmide da riqueza brasileira você se encontra? Você saberia responder? E é justamente isso que quero trazer para você nesse vídeo. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Me chamo Bruno Hermones e sou bombeiro militar aqui no Distrito Federal. E nesse canal você vai aprender muito sobre economia, finanças, dinheiro e investimentos. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Quem é rico no Brasil e quem é pobre? Antes de responder essa pergunta, deixa eu explicar por que eu vou usar a expressão pirâmide da riqueza no Brasil. E é chamada de pirâmide justamente porque a maioria das pessoas está na base, com salários mais baixos, e à medida que se sobe na hierarquia, os salários vão aumentando, formando uma estrutura semelhante a uma pirâmide. Já de cara, eu digo a você que a desigualdade no Brasil é gritante. A média salarial do brasileiro é de R$ 2.935, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, do IBGE. E atualmente o Distrito Federal é a unidade federativa com a melhor remuneração. Entre abril e junho desse ano, por exemplo, a média salarial da região estava em R$ 4.648, ou seja, 58% a mais do que a média nacional. Mas isso se deve ao fato de termos muitos políticos, parlamentares, senadores, deputados, ministros, enfim, a média salarial acaba subindo. Por outro lado, a Bahia é o estado com o salário médio mais baixo do país. No segundo trimestre de 2023, por exemplo, o rendimento médio do trabalhador baiano era de R$ 1.776. Se você já se assustou com essa desigualdade, vai ficar mais impressionado ainda quando eu disser que 90% da população brasileira ganham menos de R$ 3.500 mensais. E aqui muita gente vai torcer o nariz e falar: "Ah, Bruno, para, 90% é muita gente". E aqui vai um parêntese. Isso é comportamental, ou seja, o comportamento humano tende a ficar na média e diz para si mesmo: rico é sempre o outro ou pobre é sempre outra pessoa. Mas Bruno, no meu Instagram só tem gente rica. Pois bem, a vida real é bem diferente. Para algumas pessoas, R$ 3.500 é o valor de um supermercado do mês, mas para a grande maioria dos brasileiros é a renda total daquela residência. Para você entender melhor, imagine uma fila com todos os brasileiros ordenados por renda, da menor para a maior. Depois disso, divida essa população em grupos. Pegue a pessoa no centro. Essa pessoa tem a renda mediana, ou seja, ela é quem divide a metade pobre da metade teoricamente não pobre. De acordo com dados de 2021, que são os últimos, a mediana da renda do país é de R$ 1.167, ou seja, 50% da população tem renda mensal menor que essa. Por essa divisão em frações, quem ganha R$ 4.000 por mês já pertence aos 10% mais ricos do Brasil, e quem recebe mais de 7.000 se enquadra no grupo dos 5% mais ricos. Eu disse que você ia ficar impressionado, até porque quem ganha até R$ 7.000 mensais é bem provável que não tenha um iate, não vá aos melhores restaurantes com muita frequência, não tem inúmeros funcionários à sua disposição. Na verdade, é quase impossível fazer e ter tudo isso ganhando 7.000 por mês, não é mesmo? E o que acontece no Brasil é essa segmentação para encontrar os pobres e ricos. E isso acaba enriquecendo uma parcela da população que tem renda semelhante à maioria mais pobre. A grande verdade é que a diferença entre um pobre e um não pobre no Brasil é muito pequena. Agora, vamos ao topo da pirâmide, 1% mais rico. Esse grupo é formado por aproximadamente 1.500.000 pessoas e elas controlam quase 25% da renda total do Brasil. O grupo é formado a partir das pessoas que ganham acima de R$ 28.000 mensais, ou seja, 336 mil no ano. Agora vem a parte que vai te deixar mais impressionado ainda. Quem recebe R$ 28.000 mensais são os pobres, entre os mais ricos do Brasil. Porque quem faz parte do 0,1%, ou seja, o topo do topo da pirâmide, esse grupo é 10 vezes mais ricos do que os ricos. Esse grupo ganha R$ 300.000, porém R$ 300.000 por mês e não por ano. A título de curiosidade, as 15.000 pessoas que pertencem ao 0,01% mais ricos do Brasil têm patrimônio médio de R$ 153 milhões, ou seja, 33 vezes mais que a turma do 1%. Conseguiu enxergar
o tamanho da desigualdade, o tamanho dessa diferença? O Brasil é um país que muita gente vive com muito pouco. Por isso que muitas pessoas se assustam com esses dados. Além do mais, grande parte das pessoas não consomem informações sobre estatísticas econômicas no nosso dia a dia. E na falta de dados técnicos, a maneira de colocar sentido nisso tudo é por meio de comparações. É olhar em volta e se comparar aos amigos, aos familiares, às celebridades de TV ou aos influencers da internet. E quando você se compara a essas pessoas, é claro que vai dizer: imagina, eu não sou rico, sou classe média. Sou apenas alguém que está se esforçando para comprar um carro novo e conseguir viajar nas férias. Porém, na vida real, se você olhar as estatísticas, vai ver que está ganhando muito mais que muita gente ao seu redor. E aí, gostou desse conteúdo? Então considere se inscrever nesse canal e deixe o seu like para que conteúdos como esse cheguem a mais pessoas. Por aqui eu me despeço, um forte abraço e até mais!